Fala galera, Prip na voz, tranquilidade, e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da série Storytelling aqui no canal. No vídeo de hoje lhes trago a história de BioShock. Então se acomode de forma confortável, pegue aquele café sinistro ou aquela coca extremamente gelada, acompanhado de algo para comer, e chega aí. Desenvolvido por 2K Company, é publicado pela própria 2K, BioShock foi lançado pela primeira vez em 21 de agosto de 2007, sendo um jogo que envolve os elementos de tiro em primeira pessoa, RPG, ação e furtividade. É disponível originalmente para as seguintes plataformas: Microsoft Windows, Xbox 360, ambas disponíveis em 21 de agosto de 2007, e posteriormente para as plataformas PlayStation 3 em 17 de outubro de 2008 para a Europa e a Austrália, e lançado para a América do Norte em 21 de outubro de 2008. A versão para OS X foi lançada no ano seguinte, em 7 de outubro de 2009. Houve também uma versão mobile para iOS, lançada em 27 de agosto de 2014, porém a mesma foi removida da Apple Store devido à incompatibilidade com as versões mais recentes do sistema operacional. BioShock se encontra também disponível para os consoles pós-Xbox 360 e PlayStation 3, no caso Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows 10 e Nintendo Switch, sendo essas versões denominadas como BioShock The Collection, com as respectivas datas de lançamento: 16 de setembro de 2016 para o Windows, Xbox One e PlayStation 4 e 29 de maio de 2020 para Nintendo Switch. A diferença entre a versão base de BioShock se comparado com a versão The Collection é bastante notável, especialmente para os fãs da série, pois a versão The Collection inclui as versões remasterizadas de BioShock 1, BioShock 2 e BioShock Infinite, com gráficos e desempenhos aprimorados, trazendo uma jogabilidade a 60 quadros por segundo e proporcionando uma resolução Full HD de 1080p. Apresentando também todos os DLCs lançados para os jogos, incluindo missões, extras e histórias. E conta ainda com os comentários dos criadores em Imagine BioShock, com as percepções e opiniões do diretor Ken Levine e do artista Sean Robertson. O pacote Columbia Finished também está incluso, sendo ele o conteúdo extra para BioShock Infinite, o terceiro jogo da série. E galera, as melhorias oferecem ao jogador um aprimoramento gráfico aos ambientes já ricos e detalhados de Rupture. As texturas de alta resolução e a iluminação melhorada proporcionam uma imersão ainda maior para o universo de BioShock. Para quem jogou as versões originais, a diferença é notável e melhora de forma relevante a experiência visual e a jogabilidade. Dito isso, vamos então falar sobre os pontos fortes do jogo. A história de BioShock é complexa e imersiva, com uma trama que se desenrola de maneira surpreendente e mantém os jogadores engajados do começo ao fim. A ambientação é outro ponto forte em Rupture. É uma cidade subaquática com um design Art Deco único, cheia de detalhes e uma atmosfera que mistura beleza e decadência. O jogo oferece ao jogador várias maneiras de abordar o combate e a progressão, permitindo que os jogadores personalizem suas experiências. Além de ser um FPS, o BioShock incorpora elementos do gênero de RPG, como a customização de habilidades e a tomada de decisões morais que afetam o desenrolar da história. Mas galera, como nenhum jogo é perfeito, agora vamos abordar os pontos fracos de BioShock 1. Apesar dessa qualidade, o jogo apresentou alguns problemas técnicos em seu lançamento, como bugs e falhas, e uma jogabilidade um tanto que travada. Outro ponto são os gráficos, pois os mesmos se tornaram datados, fazendo com que BioShock pareça ultrapassado quando comparado aos jogos dos padrões atuais, e até mesmo para os padrões da época se comparado com alguns jogos. BioShock é frequentemente elogiado por sua capacidade de fundir jogabilidade e narrativa de forma bem sucedida.
o que o faz ser considerado um marco na indústria dos jogos, estabelecendo um padrão alto para os futuros títulos. A crítica especializada destaca a escrita e a construção do mundo do jogo como os pontos altos, o chamando de uma montanha-russa emocional e elogiando sua tensão e atmosfera. E antes de partirmos para a história do game, eu gostaria de explicar para vocês o que são os Big Daddies, as Little Sisters e a substância Aiden, para que a história fique mais fácil de ser entendida. Os Big Daddies foram originalmente criados como trabalhadores escravos para a construção e manutenção da cidade subaquática de Rupture. Eles eram indivíduos transformados contra sua vontade, muitas vezes vindo de grupos marginalizados ou condenados, sem um julgamento justo na distópica cidade. O processo de transformação era eticamente questionável e envolvia alterações genéticas e alterações em seu psicológico. A função mais conhecida dos mesmos é a proteção das Little Sisters, que são meninas alteradas geneticamente para produzir Aiden, um recurso genético muito valioso em Rupture. Os Big Daddies são extremamente protetores e agressivos contra qualquer ameaça às Little Sisters. Eles foram condicionados para serem dependentes um do outro, formando um vínculo quase paternal. As Little Sisters não estavam em Rupture por escolha própria. Elas originalmente foram meninas humanas comuns, que foram sequestradas de suas famílias, ou meninas órfãs sequestradas pelas ruas da distópica cidade. Uma vez em Rupture, elas foram submetidas a um processo de alteração genética e mental para cumprir sua função na produção de uma substância chamada Aiden. A principal função das Little Sisters é a coleta de Aiden. Elas são acompanhadas e protegidas pelos Big Daddies, que garantem sua segurança enquanto realizam essa tarefa. As Little Sisters não possuem habilidades ofensivas, mas são fundamentais para a obtenção da substância Aiden. As interações do jogador com as Little Sisters podem alterar significativamente, o curso do jogo. Os jogadores têm a opção de salvar ou explorar as Little Sisters. Essas escolhas afetam diretamente o final do jogo. Os Splicers. Agora nós iremos falar sobre os residentes, os moradores da cidade, beleza? Então vamos lá. Os Splicers eram cidadãos de Rupture que buscavam superar as limitações humanas e alcançar a perfeição através da modificação genética. Eles usavam o Aiden para reescrever seu próprio DNA, ganhando assim habilidades sobre-humanas. No entanto, o uso excessivo desta substância levou a mutações físicas e psicológicas. A transformação destes humanos não foi instantânea, foi um processo gradual que se intensificou com o colapso social de Rupture. À medida que a sociedade se desintegrou, o vício em Aiden se tornou mais desenfreado, e os Splicers começaram a exibir comportamentos cada vez mais violentos. Eles se tornaram obcecados em obter mais e mais da substância Aiden, atacando qualquer um em seu caminho, incluindo as Little Sisters. E existem vários tipos de Splicers, cada um com sua própria habilidade e característica. Por exemplo, os Spider Splicers são extremamente ágeis e podem se mover rapidamente pelas paredes e tetos, enquanto os Houdini Splicers podem se teletransportar e lançar ataques de fogo. Essa diversidade cria uma variedade de desafios para o jogador e também adiciona profundidade à experiência do jogo. O Aiden é uma substância com propriedades de alteração de DNA, que ocorre naturalmente em uma espécie muito rara de lesma marinha, conhecida como lesma de Aiden. Foi descoberta pela cientista doutora Bridget Tenenbaum, que observou suas propriedades regenerativas em um pescador, que recuperou os movimentos da mão paralisada após ser mordido por uma dessas lesmas.
Em Rupture, a substância tornou-se base para a modificação genética, permitindo aos cidadãos desenvolver habilidades sobre-humanas. As Little Sisters, modificadas geneticamente, foram criadas para coletar e refinar a substância Aiden, tornando-a utilizável para os habitantes de Rupture. Porém, o Aiden foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Inicialmente foi uma revolução científica, mas o vício e a dependência o levaram a um colapso social e a decadência da cidade. A cidade de Rupture foi idealizada por Andrew Ryan, um magnata que sonhava com uma sociedade onde não haveria interferência governamental, censura ou limitações éticas impostas pela sociedade. Ele queria criar uma utopia no fundo do mar, onde os mais brilhantes e ambiciosos poderiam prosperar sem serem restringidos. A construção de Rupture começou um pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, em 1946, e a cidade foi habitada no final do mesmo ano. A mesma é localizada entre a Groenlândia e a Islândia, no fundo do Oceano Atlântico. You're special. Rupture era uma You were cidade born to do great things. autossuficiente, produzindo sua própria energia, You know comida what? e água. Os habitantes They were right. foram escolhidos a dedos por Ryan, mas após a construção da cidade, muitos trabalhadores ficaram desempregados e foram morar em uma área bem empobrecida, chamada Pauper Zone. Rupture floresceu, mas com o tempo, problemas começaram a surgir. A depressão entre os habitantes devido ao isolamento e à falta de luz e ar puro da superfície levou Ryan a contratar a psiquiatra Sophia Leib. Gravem esse nome, galera. Eu sinto que eu não poderia abordar a história de BioShock sem tentar explicar os tópicos acima, guys, pois se trata de um universo rico em detalhes, trama e narrativa, sendo muitas vezes difícil de ser entendido. Tudo pronto? Então vamos lá, para a história. BioShock se passa no ano de 1960, onde o jogador assume o papel de Jack, o único sobrevivente de um acidente de avião no Oceano Atlântico. Jack descobre uma entrada para a cidade subaquática de Rupture, uma utopia criada pelo magnata Andrew Ryan para escapar das restrições do mundo exterior. Ao entrar em Rupture, Jack se depara com uma cidade em ruínas, onde os ideais de liberdade e inovação deram lugar à loucura e ao caos. A população, agora conhecida como Splicers, é viciada em Aiden. Antes, cidadãos comuns tornaram-se monstros devido ao uso excessivo dessa substância. As Little Sisters vagam pela cidade, coletando Aiden dos mortos e sendo protegidas pelos Big Daddies. Jack deve lutar para sobreviver, enfrentando os Splicers, resolvendo os mistérios de Rupture e tomando decisões e escolhas morais. A história de Rupture é marcada por um conflito ideológico entre Andrew Ryan, que valoriza o livre mercado, e Frank Fontaine, um gangster que busca controlar ele e a cidade. A chegada de Jack desencadeia uma série de eventos que levam ao confronto final entre esses dois lados opostos. E ao longo do jogo, Jack adquire plasmídeos, que são modificações genéticas que lhe dão habilidades especiais, como lançar raios, como lançar fogos ou controlar a mente dos seus inimigos. Esses poderes são essenciais para a sua sobrevivência e para desvendar os mistérios e segredos desta cidade. Conforme Jack explora a Rupture, ele descobre a verdade sobre a sua própria identidade e sua conexão com a cidade. Ele não é apenas um sobrevivente de um acidente, mas uma peça fundamental nos planos de Ryan e Fontaine. O jogo apresenta múltiplos finais, dependendo das escolhas do jogador, em relação às Little Sisters. Se Jack as salva, o final é positivo, com ele escapando de Rupture e dando às meninas uma chance de uma vida normal na superfície. Se ele as explora, o final é sombrio, com Jack assumindo o controle de Rupture e seus horrores. E guys, por se tratar de um jogo considerado um marco na indústria dos games,
As teorias que envolvem o jogo são bem interessantes, então vamos conversar um pouco sobre elas. Sendo a primeira, uma das teorias mais discutidas é sobre o controle mental exercido sobre Jack, o protagonista. A frase "O World e o Kingdom" é um gatilho de condicionamento mental que força Jack a obedecer ordens. Isso levanta questões sobre o livre-arbítrio e manipulação psicológica. Outra teoria popular é a ideia de que o Rupture representa uma utopia falida, onde a busca pela perfeição e pelo avanço científico, sem restrições e limites éticos, levaram à ruína da cidade. A cidade subaquática é vista como um estudo do que acontece quando a ambição humana ultrapassa os limites morais. Alguns fãs teorizam também que Rupture era um experimento social destinado a falhar, criado para estudar o comportamento humano sob condições extremas de isolamento e liberdade. A deterioração da cidade seria então o resultado esperado desse experimento. E guys, a BioShock teve um pacote de DLC, no caso conteúdo de expansão, chamado Challenge Rooms, que foi lançado em novembro de 2008. Esse DLC adicionou uma série de salas de desafios, que não estavam ligadas à narrativa principal, mas ofereciam aos jogadores testes de habilidade e estratégia. O BioShock, em sua versão The Collection, está disponível para compra nas seguintes plataformas: Microsoft Store, custando atualmente R$ 207,90, PlayStation Plus, custando R$ 207,90, e guys, se prepare para o que eu vou falar agora. Na Steam, o jogo está custando insanos R$ 23,80. Oferta válida até 21 de março. A minha opinião sobre BioShock é a seguinte: o jogo vale cada centavo guardado nesse bolso com 1000 escorpiões. E mesmo se tratando de um jogo já considerado antigo, lá de 2007, o jogo não deixa nada a desejar no quesito imersão e diversão. Como eu disse acima, BioShock foi um marco na indústria dos games, influenciando uma infinidade de jogos que foram lançados após o seu lançamento. O jogo apresenta ao jogador dilemas morais, escolhas e consequências vivenciadas por Jack, o protagonista. O BioShock apresenta finais diferentes, dependendo da escolha do jogador ao longo do game. Galera, esse vídeo deu muito trabalho para ser produzido, e isso se deve à imensidão apresentada pelo jogo. Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais nesse universo, eu recomendo o livro BioShock Rupture, escrito por John Shirley. Ele serve como uma prequela sobre os eventos do jogo, detalhando a construção da cidade subaquática e a ascensão de Andrew Ryan e Frank Fontaine. O livro oferece um aprofundamento na história e no universo de BioShock, explorando o que levou à criação da cidade e ao seu eventual declínio. Espero, de verdade, que este conteúdo apresentado neste vídeo tenha ficado aceitável, pois ele envolveu muita pesquisa e dedicação. E brothers, lembrando a vocês que Game Pass Ultimate no precinho é na ATM Games, a loja do jogador. Lá você encontra códigos de 25 dígitos para renovar o teu Game Pass Ultimate e além disso encontra jogos em promoção no site. Links na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui, eu lhe agradeço por tempo investido neste conteúdo. Ele foi feito para você. Eu me chamo